Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor, hoje eu vou fazer um vídeo que foi o mais pedido de todos os tempos aqui nesse canal. Qual é a minha playlist de testes de fones? E nada melhor do que fechar 2023 contando isso aqui pra vocês. Eu vou ser bem honesto aqui, essa playlist é que eu uso nos meus vídeos de primeiras impressões, porque eu tenho várias outras para testar diversas nuances e detalhes na sonoridade de fones que, se eu parasse para falar aqui, levaria um maior tempão e eu nem sei se seria produtivo para o conteúdo do canal. Mas acho que essa que eu vou mostrar aqui hoje resume tudo muito bem, dá para analisar tudo que importa num fone para mim. Mas antes de eu continuar aqui, duas coisinhas. A primeira delas, vocês já sabem, me dá uma força no bonde do engajamento, deixando o like, comentando aqui onde vocês vão passar o ano novo e se inscrevendo no botãozinho vermelho aqui embaixo, caso tenha chegado agora. E a segunda coisa é que mesmo eu mostrando algumas músicas interessantes para testar fones, na minha opinião as melhores músicas possíveis para testar o seu fone são as que você tem mais familiaridade, que escuta com mais frequência e principalmente que já tem ouvido em diversos sistemas diferentes para assim ir formando a sua referência. Não adianta muito eu falar aqui para você de uma música que você nunca ouviu na vida ou que não curta aquele estilo musical, porque simplesmente não vai fazer sentido no fim das contas, então tenho isso em mente. Eu vou deixar também os links para as playlists no Tidal, Spotify, Deezer e Kobo, que são meus streams atuais, mas a melhor e mais completa delas está no Tidal, porque nem todo serviço de streaming tem essas mesmas mixes que eu uso no Tidal. Então bora lá começar isso aqui para não ficar infinito, porque são 23 músicas para falar hoje. E a primeira delas é a Sunny, do Les McCain, e ela é excelente para trazer uma percepção de ambiência e espacialidade de um fone. E naqueles fones mais espaciais, você até olha para o lado e dá aquela tiradinha marota do fone para ver se o som veio de dentro do fone ou de algum lugar de fora. O efeito pode muitas vezes ser assustador quando o fone é muito bom nisso. A segunda da lista é essa belíssima gravação de Shape of My Heart do Dominic Miller com o 980, que primeiramente é ótima para avaliar a naturalidade do timbre dos violões e a qualidade da apresentação de médios, porque é uma gravação bem limpa e com uma excelente dinâmica. Na sequência tem a Toxic Punk do Young Boy Never Broke Again, que é um belo teste de graves, mas não é só isso, de equilíbrio também entre os graves e vozes. E nessa gravação fica bem claro quando os graves tendem a ter mais distorção e quando sangram para os médios, que acaba dando uma encobridinha ali, uma escurecida no vocal. A próxima é uma gravação absolutamente clássica para a galera que gosta de rock, a The Chain do Fleetwood Mac, nessa remasterização de 2001 sobre o original de 77. E cara, essa técnica de masterização, que era mais comum nessa época, abusava muito do som estéreo, e eles simplesmente pegavam os instrumentos e tipo dá um pan bem forte de um para um lado, um pan bem forte para o outro lado e deixam as vozes bem centrais. Então no inicinho dessa música você escuta o banjo só do lado esquerdo e a guitarra só do lado direito, com a voz bem centralizada, e até a bateria tem alguns instrumentos jogados totalmente para a esquerda ou para a direita. Isso em caixas de som bem posicionadas gera um efeito tridimensional muito legal mesmo, e se você curte caixas ainda não testou, recomendo muito. Mas em fones isso pode soar um pouco estranho às vezes, porque a gente não tem toda aquela reflexão dos sons no ambiente, né, que uma caixa de som gera, e o fato dos seus ouvidos escutarem as duas caixas ao mesmo tempo. Diferentemente dos fones que você escuta tudo que vem do canal esquerdo só nesse ouvido esquerdo e vice-versa. Apesar disso parecer estranho às vezes, esse pan muito forte dos instrumentos traz nos fones uma boa percepção de posicionamento deles e a sensação de profundidade nas vozes, e dá uma boa ideia de como o fone vai apresentar o palco sonoro em tamanho e qualidade. Pô, falei demais aqui, né? Bora pra próxima, que é praticamente o meu white noise musical, a Through the Shadows do Insomnium, um belo death metal que basicamente ocupa todo o espectro audível, com muita atividade ali, desde os subgraves aos agudos mais altos, tudo rolando ao mesmo tempo. Por isso que ela é excelente para avaliar o equilíbrio tonal geral do fone e principalmente a resolução e separação dos instrumentos, que se não for bom, bicho, aqui vai embolar tudo. Agora vamos para algo mais tranquilo, a Sunrise do Larry Carlton, que é muito boa para primeiramente observar o detalhamento do fone, porque essa gravação é extremamente limpa e tem uma dinâmica muito boa, então aqueles detalhezinhos, aquelas coisinhas de fundo ficam mais perceptíveis quanto mais detalhado for o fone. E o outro ponto muito importante aqui é o timbre das cordas de guitarra que ele toca, que por serem de aço, são levemente metálicas, e caso o fone tenda a ser metálica, eles vão aparecer bem metálicos e brilhantes. Caso o fone seja mais calmo, elas vão soar mais macias, como se fossem de nylon, sacou? Agora bora agitar mais um pouco com a próxima, que é o World Hate Center do Mercenary, que serve praticamente para a mesma coisa que a Through the Shadows do Insomnium, com o diferencial que ela tem umas sequências de bateria com muito bumbo, né, pedaleira dupla e tudo mais, que são excelentes para avaliar a velocidade dos graves num fone, em que essas pancadas vão soar mais secas e separadas quanto mais rápidos eles forem, e vão soar mais emboladas em fones com graves mais lentos e inchados. Acalmando um pouco os ânimos, a próxima é a História do Tango 2 Café 1930, gravado pelo Emmanuel Parrudo com o Christian Rivet, e ela é excelente para apreciar uma boa apresentação de médios e a combinação do timbre do violão de corda de nylon com da flauta. É realmente excepcional para avaliar a complexidade e a fidelidade do timbre que um fone pode reproduzir, com foco exclusivamente nos médios. A próxima é meu teste de fogo para avaliar a congestão nos fones, a consagradíssima The Trooper do Iron Maiden. Ela é uma gravação mais comprimida, tipo como tudo ou quase tudo do Iron. Isso
isso junto com a grande atividade de baixo mais pra frente, junto com a bateria e guitarras, e bem lá no inicinho da música já dá pra pegar um fone que é mais congestionado e um que é bem mais resolvido sem medo de errar. Agora seguimos para o Dream Theater com a Metropolis Parte 1, que é um combão dando pra avaliar muito bem os fatores que eu mencionei na World Hate Center do Mercenary, e além disso, como o vocal dela é mais bem gravado e mixado, dá pra avaliar bem o destaque das vozes em relação aos outros instrumentos, principalmente porque ela é uma música que também tem bastante atividade em todo o espectro audível. Bora para um rockzinho mais clássico, a Rock You Like a Hurricane do Scorpions, que é excelente para avaliar a abertura dos médios, porque ela já começa com aquela guitarra mais rasgada, que vai soar com mais crunch em fones com médios mais abertos e nítidos. Além disso, ela é muito boa para testar brilho e coerência da região aguda, porque os pratos de bateria nela se deslocam facilmente no espaço quando tem aquelas incoerências na região aguda, ou ficam brilhantes demais naqueles fones com mais atividade ali entre os 6 e 10 kHz. Agora vamos para Louis Armstrong e Ella Fitzgerald com Tenderly, que é excelente para testar a aspereza dos médios. O trompete do Armstrong é mais cru nessa gravação e tende a soar mais rasgado normalmente. Mas com aqueles fones mais ardidos, bicho, esse trompete pode soar insuportável ou quase isso. E nos fones mais calmos ele tende a soar mais macio e às vezes até perde a naturalidade. A próxima é a Elixir do Sub Basics, que eu uso exclusivamente para testar a extensão dos graves, porque ela vai de fato até os primeiros hertz do espectro e fones com boa extensão reproduzem isso bem, enquanto fones que não têm essa extensão toda perdem totalmente o chão nessa música. Na sequência temos a Spin Trill da Kid Street, que é boa para testar a sibilância dos fones, porque elas cantam muitas palavras com S's mais abertos e no fone mais sibilante esses S's ficam bem mais destacados nessa música. A próxima é a versão de Summertime, cantada pela Renee Olsted, que é excelente para testar se o fone é mais gritão ou dá para revelar também se um fone é sibilante. Lá para os 2 minutos de música, quando ela abre mais a voz, o fone gritão vai literalmente dar uma berrada no seu ouvido. Bora testar mais graves com a Colors of the Rainbow do Seven, que é excelente principalmente para testar a dinâmica dos graves junto com a extensão e firmeza, e ela tem um batidão que quando o fone é mais seco, soa meio sem graça ali e tal, não empolga muito. Em fones com graves mais dinâmicos, esse batidão preenche mais o ambiente e realmente sacode a sua orelha. Agora vamos lá para outra ponta do espectro com a It Starts When We Disappear do Pat Metheny, que para mim é uma das melhores gravações para testar brilho e arejamento ali naquela região aguda mais alta. E ela tem uma atividade constante de pratos de bateria que meio que iluminam o ambiente ali, como se fosse um giroflex no ambiente, sacou? E é perceptível que os fones mais arejados, esse ambiente meio que cresce e dá realmente aquela sensação de ar se movimentando ali entre os pratos e instrumentos. Uma gravação bem dinâmica e de excelente qualidade. A próxima também é sobre agudos e eu uso para testar a coerência deles. A clássica Poison do Alice Cooper, que, cara, se o fone tem aqueles picos meio fora do lugar, os pratos dessa gravação saem completamente do lugar também e mostram o que eu chamo aqui de brilho perdido, que é quando o prato toca na frente dos outros instrumentos, ou parece subir no espaço, sacou? Parece meio que flutuar, ou qualquer anomalia desse tipo. Nessa gravação isso aparece muito fácil para mim. Essa Digital Silence que muita gente pergunta da Sylve McCormack, nada mais é do que um chamado silêncio digital, que é um arquivo de áudio sem som gravado. É como se eu colocasse um aplicativo de gravação tipo o Audacity ou o SoundForge para gravar aqui com o microfone desplugado ou algo assim, e eu uso essa faixa somente para testar fontes, tipo amplificadores e dongles, porque ele abre o canal de áudio do dispositivo e caso ele apresente algum ruído de fundo, vai ficar totalmente evidente nesse tipo de arquivo. Agora vai mais uma clássica aqui, a Ocus Pocus do Focus, que eu uso principalmente para detectar se algum fone tem graves tipo boom, daqueles que soam lentos, inchados, tá ligado? Ela tem essa atividade muito sincronizada de baixo e bateria, com a gravação de baixo particularmente mixada, mais gordinha, e fones boom deixa esse baixo muito esquisito, cara, meio fofo mesmo, sacou? O famoso peido molhado. Caminhando para uma das últimas músicas da lista fica Menabelle do Sébastien Léger, que além de ser ótima para testar a resolução dos graves, ela me ajuda a avaliar se o fone é capaz de apresentar o famoso layering, que é aquela sensação de que a música possui camadas em profundidade. E quando o fone é capaz disso, muito provavelmente vai aparecer nessa música. Para fechar, as duas últimas dessa lista são das famosas gravações binaurais do Dr. Chesky, a Novocaine da Amber Bubarth e a Whippoorwill da Alexis Cole, que para quem não sabe são bem diferentes das convencionais porque são feitas usando aquelas espécies de manequins que simulam o tórax e a cabeça, né, e todas as cavidades de uma cabeça humana, com 2 microfones de altíssima resolução onde estariam aqui os tímpanos daquela cabeça fake, fazendo com que o som dos instrumentos sofra todas aquelas alterações que naturalmente ocorrem quando a gente ouve aquela banda ali, os instrumentos na vida real. Isso faz com que a experiência dessa gravação para fones de ouvido fique muito mais realista e natural. Então essas músicas se tornam muito boas para testar a espacialidade e a naturalidade de fones. E ainda de quebra você testa o posicionamento dos instrumentos, que fica muito fácil de detectar nessas músicas. E acabou. Finalmente fiz o vídeo mais pedido do canal, espero que vocês tenham gostado. Eu ainda não tinha publicado essa playlist para vocês porque eu não acho que faz sentido essa lista sozinha sem explicação do porquê de cada música
ter sido colocada lá, sacou? Mas eu achei que seria legal demais colocar um vídeo assim como o último de 2023, que foi um ano tão legal pro canal, graças a vocês. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei os links da playlist aqui na descrição do vídeo, mas lembrando que ela vai ser encontrada integralmente somente lá no Tidal, porque nem todas as mixagens estão disponíveis em todos os streams, mas a maioria tá sim. E me contem aí nos comentários o que vocês acharam, se alguma dessas já fazia parte da sua playlist de testes. Um abração para vocês, um feliz ano novo e que 2024 venha com mais tecnologias inovadoras, uma safra de café foda e muita música boa. Valeu!